Olá, eu sou Clenice Araújo e nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu no dia da minha formatura e por que esse vídeo pode ser interessante para você. No dia da minha formatura, eu estava completamente deprimida e os meus pensamentos eram que eu não tinha nenhuma vontade de ir para aquela festa. Mas por que, Clenice? Como assim? Depois de 4 anos de estudos? Pois é, gente, 4 anos de estudo que eu paguei com os meus esforços. Eu morava sozinha com 20 anos no Rio de Janeiro. Eu vim para cá com 20 anos. Eu morava sozinha, eu pagava o lugar onde eu morava, eu pagava a minha faculdade, eu pagava as passagens de ônibus, naquela época não tinha nem cartãozinho. E depois de todo esse esforço e de 4 anos estudando, no dia da minha formatura, eu não queria ir na formatura. Porque naquele momento, eu já tinha percebido que eu tinha perdido o bonde. E como foi que isso aconteceu? Eu nasci numa cidade do interior da Bahia, em 1957. E lá nessa cidade, quando eu tinha 7 anos, em 1964, a única escola do povoado foi fechada. Então, sem escola, eu só fui frequentar uma escola formal aos 13 anos de idade. Uma escola de verdade, aos 13 anos de idade. Via admissão ao ginásio. Naquela época a gente fazia uma prova e só entrava quem passasse naquela prova. E você vai me perguntar, mas como assim? Se você não teve escola? Pois é, mas os meus pais, eles tinham uma coisa, eles nunca frequentaram escola, mas eles tinham o desejo de que todos os filhos deles estudassem e soubessem ler e escrever. Isso era uma necessidade deles e que eles plantaram isso na nossa cabeça. Então eles ensinavam os filhos em casa. Então com 5 anos na minha casa, todo mundo já sabia ler, escrever e assinar o próprio nome. Isso era uma coisa, era lei. E como é que eu aprendi a minha primeira palavra? Onde que eu aprendi a minha primeira palavra? O meu pai era feirante, ele vendia miudezas e sapatos, artigos de, como a gente chama aqui de bazar, né? Seria uma espécie de bazar. A gente tinha isso em casa e na feira livre ele levava as mercadorias para vender e embalava com jornais. Comprava jornal para embalar a mercadoria. E eu estava ali ajudando ele na barraca, e comecei a olhar para os jornais, tentar identificar as letras e fui juntando. E aí de repente eu juntei uma palavra e falei, pai, vem ver, é isso mesmo, essa palavra. Meu pai falou, é. Aí eu fiquei louca, mais uma, pai. Eu não deixei ele em paz e eu fui juntando as palavras e eu nunca mais parei de ler jornais velhos, até hoje eu faço isso. E aí, mais adiante, quando eu estava com uns 11 anos, que já lia todas as palavras, eu estava sentada debaixo da mangueira e pensei, deve ter um curso que ensina a fazer isso, escrever jornais. É isso que eu quero fazer na vida. Quando eu crescer, eu vou procurar e vou fazer. Legal, né? Mas o tempo passou e eu esqueci completamente essa história. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro com 20 anos, que eu fui pensar no curso para fazer, comecei a pesquisar os cursos e de repente eu encontrei o curso de comunicação social. E lá no curso de comunicação social tinha jornalismo como especialização. Vocês nem imaginam como eu fiquei feliz. Meu Deus, então existe, então o curso que eu quero fazer está aqui. Eu tenho agora como fazer o curso. E eu entrei na faculdade para fazer jornalismo. Quando chegou na hora da escolha, da especialização, eu estava trabalhando numa grande empresa. E aí os meus chefes chegaram para mim e falaram, não, que jornalismo, ninguém nem tem emprego para jornalismo, minha filha. Nós temos aqui uma vaga fantástica para você dentro do Departamento de Relações Públicas. Você já é uma excelente Relações Públicas. Se você se formar, você vai ser a diretora do departamento. O olho cresceu. Então, depois você faz jornalismo. Se você quiser, depois você faz jornalismo. Então tá, fui fazer Relações Públicas. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu é que antes de terminar a faculdade, eu me desliguei da empresa. Eu mesma pedi as contas, não estava interessada em ficar naquela empresa. E aí quando chegou na hora dos estágios, eu não tinha nenhum interesse em estagiar em Relações Públicas, não era o que eu queria. Aí eu decidi que eu ia concluir, para terminar logo a faculdade, e depois eu voltaria para fazer jornalismo. Fácil, né? Muito mole. Mas o que aconteceu logo depois que eu me formei? Um dia eu estava levando a minha mãe no médico e estava lá sentada lendo uma revistinha lá na sala de espera enquanto esperava a minha mãe e tinha várias mulheres ali sentadas.
E aí uma falou para outra assim, ai não podia ter filho. Por quê? Ah, porque eu tive um problema na tireoide. Aí quando a mulher falou, tive um problema na tireoide, eu, o quê? Aí eu saí daquele estágio que eu estava ali e fiquei, como assim, minha senhora, me conta aí que história é essa? Eu não tinha a mínima ideia de que ter um problema na tireoide poderia me levar à infertilidade. E eu tinha tido uma disfunção na tireoide quando eu tinha 19 anos. Aí na mesma hora eu fiquei completamente alucinada. O que? Meu Deus do céu, quer dizer que eu não vou poder ter filho? Como assim? E aí minha mãe saiu do médico e eu já saí louca. Mãe, eu não vou poder ter filho. E minha mãe, que é isso, minha filha? De onde você tirou essa ideia? Eu falei, eu não vou poder ter filho, mãe. Pelo amor de Deus. E cheguei em casa e meu marido foi almoçar. Naquela época não tinha celular, senão eu ligaria para ele na hora. E ele chegou para almoçar e eu, meu Deus, nós não vamos poder ter filho. E aí já fui no médico, logo daquela tarde eu fui ao médico. E eu queria engravidar naquele dia. Eu queria ser mãe. E aí aquela prioridade, aquele negócio de voltar para a faculdade fazer jornalismo, eu nem lembrei mais dessa história. Eu queria só ter um filho. E foi o que eu fiz. Tive um filho. Isso foi maravilhoso, porque foi uma coisa muito importante da minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não fosse mãe, né? Para mim foi muito importante. Depois que a criança nasceu, assim, e agora? Como é que eu vou deixar o meu bebê em casa para estudar? Ah, deixa ele crescer um pouquinho. Quando ele crescer mais, eu volto. E ele foi crescendo. E eu fui mergulhando no trabalho, eu montei uma empresa e aí fiquei muito focada em trabalhar. E aí o tempo foi passando e depois eu pensei, não, quando eu tiver com 35 anos eu volto a estudar. Ele já vai estar grande e aí eu também já vou estar com mais dinheiro e aí eu vou poder voltar, eu vou voltar para a faculdade. Mais uma vez, o plano virou um planeta. Eu ouvi o meu pai falar essa história quando eu era criança, e o plano virou um planeta, e eu nunca tinha entendido o que significava isso. E aí eu vi que o meu plano de fazer relações e voltar depois para o jornalismo virou um planeta, o plano de voltar para a faculdade aos 35 anos também virou um planeta, e o tempo foi passando, e eu não conseguia voltar para a faculdade. E eu me sentia muito mal, muito mal. Eu via os meus irmãos trabalhando na área que eles estudaram. Um era médico, outro era nutricionista, outro era advogado, outro era... E eu estava fazendo o que da minha vida? Eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro, mas eu não era aquilo que eu tinha projetado para ser. Isso me causava muito desconforto e também um certo descrédito diante da família, que diziam, Clenice jogou a faculdade dela fora, estudou para nada. Isso não era só a eles que causava desconforto, causava mais a mim mesma, de ter me perdido do meu sonho. E depois a questão é que fazer jornalismo não fazia mais sentido. Eu, naquela época, como é que você vai voltar a fazer a faculdade de jornalismo e querer entrar no mercado de trabalho com quase 40 anos? Impossível. Você com 40 anos já tinha que estar quase se aposentando e não querer entrar no mercado de trabalho. Não é como hoje que você pode fazer qualquer coisa que você queira, porque a internet hoje nos possibilita. Você cria um blog de notícia e vira jornalista no dia seguinte. Faça com qualidade e você vai ser respeitado. Mas naquela época não era assim. Não tínhamos tantas possibilidades como nós temos hoje. Então, não dava mais para fazer jornalismo. E aí eu não queria voltar a estudar sem saber o que fazer. Fazer o quê? Voltar para fazer o quê? Eu não tinha a mínima noção. Eu queria fazer alguma coisa que meio que curasse aquela dor, que sanasse aquela ferida, mas eu não sabia o quê. E eu só fui descobrir o quê aos 40 anos. Eu voltei para a faculdade com 40 anos. Então eu já saí da faculdade orientadora de carreira, porque eu falei, não, eu não posso permitir que mais pessoas passem pela vida com esse sofrimento, com essa dor. Eu quero ajudar as pessoas a não viverem essa situação. E foi pensando nisso que eu criei coragem e montei um blog e montei um grupo de estudos e um grupo de pessoas que param para refletir sobre isso. Se você se conectou com essa história e não quer vivê-la de forma nenhuma, não quer passar por isso, eu te aconselho a deixar o teu WhatsApp aqui embaixo. Você pode deixar aqui ou por inbox, como for mais confortável para você, e eu vou entrar em contato diretamente com você para te dar dicas, te mandar os meus artigos e a gente falar sobre isso, como que você pode escapar de uma situação parecida com essa ou pior que essa. Te aguardo
Um grande prazer recebê-la. Até breve.